Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner, e hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 2, que está intitulado Entre no Alinhamento Divino. Este capítulo também nós vamos dividir ele em duas partes, tá bom? Vamos lá? Abordamos alguns dos ladrões de sonhos que tentam se levantar contra o plano de Deus para a sua vida e a importância de agarrar-se firmemente ao seu sonho. Falaremos mais tarde sobre outros ladrões de sonhos, mas primeiro quero abordar um ponto essencial. Se você realmente quer que o sonho que Deus lhe deu se realize, será necessário entender efetivamente a próxima parte de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança. A palavra grega para confissão é homologia. Na sua tradução mais simples, significa dizer a mesma coisa. A primeira parte da palavra homo significa do mesmo tipo. É de onde deriva a palavra homogêneos, entre parênteses, da mesma espécie. A segunda parte, logia, é o grego logos, que significa palavras. Quando as duas são unidas, elas formam a palavra homologia, que significa dizer a mesma coisa. Algumas versões também a traduzem como professar. Entretanto, neste versículo, a palavra homologia transmite ainda mais. Quando uma pessoa faz uma verdadeira confissão, ela declara a palavra que Deus semeou em seu coração, não apenas repetindo descuidadamente o que ele ouviu outra pessoa dizer. Muitos cristãos não entendem esse princípio, tentando sinceramente entrar em uma nova dimensão de fé. Elas andam por aí meramente repetindo palavras que ouviram de um pregador ou de um irmão crente. No entanto, porque a confissão deles vem apenas de seus lábios e não de seus corações, suas palavras não produzem resultados, por mais convincentes que elas possam parecer. Essas pessoas precisam passar tempo com a palavra e em oração até que a confissão ou profissão de fé delas no que Deus disse reflita o que elas creem firmemente em seus corações. Jesus disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, verso 23. Todo aquele que crê na Bíblia sabe que, de fato, Jesus estava ensinando sobre os princípios da fé e da confissão nesse versículo. Não há dúvida, de acordo com a declaração do próprio Jesus, de que a nossa fé e a nossa boca precisam estar interligadas. De acordo com esse versículo, a chave para executarmos uma confissão bem-sucedida e cheia de fé é não termos dúvida em nosso coração e crermos nas coisas que dizemos. Somente quando este pré-requisito é atendido é que se fará o que se diz. Há vários anos eu estava hospedado na casa de um amigo em Michigan. Cedo pela manhã, o telefone começou a tocar, mas ninguém se levantou para atendê-lo. Esperei e esperei que alguém despertasse e atendesse ao telefone, até que contei 34 toques. Finalmente pensei, acho que vou me levantar e atender o telefone, já que ninguém vai fazer isso. Vesti minhas roupas no escuro das primeiras horas da manhã, então desci as escadas, peguei o fone e disse, alô? Mas o telefone continuou tocando sem parar. Confuso e curioso, olhei para o meu lado direito e vi uma enorme gaiola coberta com uma toalha de mesa. Quando olhei debaixo daquela toalha, percebi que era o papagaio fazendo aqueles barulhos que imitavam o toque de um telefone sem parar. E eram exatamente como um telefone de verdade. Mas o fato de aquele pássaro conseguir fazer sons como de um telefone não queria dizer que ele era um telefone. Muitos cristãos agem como aquele papagaio, repetindo sem parar o que a palavra de Deus ou alguém diz, mas sem qualquer profundidade de fé ou entendimento por trás das suas palavras. Eles dizem as coisas certas, mas fazem isso de forma mecânica.
O Espírito Santo não está falando de uma confissão mecânica em Hebreus 10, 23. Esse tipo de confissão não vem do coração e, portanto, não produz nenhum fruto. O poder da confissão é real. Lemos o que Jesus disse sobre o seu poder em Marcos 11, 23. Mas uma verdadeira confissão de fé precisa vir do coração antes de sair pela boca. Essa conexão entre coração e boca é crucial para que a sua confissão produza uma colheita de bênçãos em sua vida. Lembro-me dos primeiros dias quando Denise e eu começamos a nos mover no poder de Deus e estávamos aprendendo a andar por fé. Fui a uma reunião na qual as pessoas deram testemunhos incríveis de suas curas milagrosas, mas o testemunho de um homem em particular chamou minha atenção. Ele disse que depois de ter jogado fora as suas lentes de contato, pôde ver perfeitamente. Quase sem pensar e sem entendimento do que realmente significava dar um passo de fé, eu disse comigo mesmo: bem, vou fazer o que esse homem fez. Então eu tirei os meus óculos, joguei-os no chão e pisei sobre ele, quebrando-os em 1000 pedaços. Mais tarde, saí tropeçando da reunião sem qualquer alteração na minha visão. E enquanto dirigia para casa, percebi rapidamente que eu era uma arma letal na estrada. Eu não havia realmente agido por fé quando pisei nos meus óculos. Eu apenas havia copiado o que a outra pessoa fizera. Creio que esta é uma das razões pelas quais tantos cristãos se decepcionam e se desiludem quando tentam se mover no poder da confissão. O problema, porém, não está no poder da fé ou na vitalidade da confissão cheia de fé. O problema está neles. Suas confissões não vêm de seus corações. O fato é que eles não abraçaram realmente a verdade do que estão dizendo e assim a confissão que sai de seus lábios é apenas mecânica. Não muito diferente de um papagaio que repete o que ouviu outra pessoa dizer. A maneira de evitar confissões descuidadas do tipo do papagaio é primeiro certificando-se de que você escolheu crer no que Deus diz. Às vezes, você pode receber uma palavra do Senhor e ter instantaneamente uma poderosa revelação do que o Espírito Santo está lhe dizendo. Entretanto, na maior parte do tempo, pelo fato de que a mente natural não pode sondar as coisas do Espírito de Deus, vê 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Você terá de pegar a sua Bíblia e fazer de forma aplicada alguns estudos e meditações em espírito de oração. Comprometa-se com todo o seu coração e com todas as suas forças a permanecer firme em sua fé na palavra de Deus, por mais maluco que isso possa parecer para sua mente natural. Depois, medite nas passagens bíblicas que o Espírito Santo vivificar no seu espírito. Peça a Ele para tornar a palavra mais real e mais sólida dentro de você do que as coisas naturais que o cercam. Essa é a maneira de chegar a uma posição de fé na qual você realmente entende e confessa de coração que Deus está lhe dizendo. Subtítulo: Mais que uma palavra. A chave que torna a confissão de uma pessoa algo mais do que apenas imitar as palavras de outra pode ser encontrada na palavra logia, a segunda metade da palavra confissão, homologia. Essa palavra vem de logos, que, como mencionado anteriormente, é o grego para palavras, mas logo significa mais do que apenas palavras. Refere-se também ao conceito, opinião, emoção ou raciocínio por trás das palavras que estão sendo comunicadas. Por exemplo, ao ler um dos meus livros, você não está apenas lendo palavras, você está lendo as minhas palavras. Você não pode desassociar as palavras na página impressa das ações da minha vida, porque minhas palavras transmitem minhas convicções, minhas crenças e minhas paixões. E se você confessar ou professar as palavras que eu escrevi, concordará comigo ou entrará em alinhamento comigo. Do mesmo modo, quando falamos sobre confessar
ou professar a palavra de Deus, na verdade, dizemos que estamos entrando em alinhamento com Ele. Chamo isso de alinhamento divino. A palavra confissão, homologia, não apenas significa dizer algo como Deus diz, porém, mais especificamente significa ver algo como Deus vê, sentir algo como Deus sente e saber algo como Deus sabe, até que nosso coração finalmente comece a bater em sincronia com o coração dele. Logos é uma palavra muito poderosa. Quando você lê o Logos de Deus, está lendo o coração, a mente, os planos e os propósitos dele. Assim, ao manter firme a profissão ou confissão da sua fé, falando em linha com a palavra de Deus, você alinhará a sua vida com a vida dele. Você fará com que a sua vontade se alinhe com a vontade dele. Você decidirá deixar de lado todas as noções preconcebidas sobre o seu chamado, todos os desejos e planos que você mesmo criou, para entrar em alinhamento com o plano de Deus para a sua vida. Você escolherá se tornar um com o seu propósito divino. Aqui paramos o primeiro vídeo e continuaremos no segundo vídeo, concluindo, na verdade, o segundo capítulo.